comportamentalmente, como que a gente pode receber talvez uma má notícia, um desemprego e lidar bem com isso? Bom, fácil não é. Se eu disser que é tudo muito Até fácil... porque não é a proposta, isso é uma adversidade. Exatamente. Então é difícil. Nós não somos preparados, nenhum ser humano ele é preparado para lidar com as derrotas. Desde pequeno nós somos condicionados a quê? Vá lá, você é um vencedor, vá lá, você é capaz, você consegue. O nosso estímulo ele foi baseado na conquista. Até a gente pode olhar pela criação do homem. Sim. O homem não foi feito para perder, o homem não foi feito para morrer, De o homem não foi feito para ter dor. Só que o pecado nos trouxe tudo isso, nos trouxe esse combo. Exato. Então vem da criação do homem e da nossa educação. Com toda certeza. E deparando com tudo isso, quando nós nos enfrentamos, né, quando nos encontramos diante de uma adversidade, seja ela de qual âmbito for, pessoal, profissional, nós temos a tendência como ser, né, de nos perdermos diante dessa situação. E aí engloba vários momentos onde realmente vira até algo orgânico, né? São neurotransmissores que não são liberados e aí cada um tem a tendência de ir para um momento de depressão, melancólico, e ao invés da pessoa conseguir buscar uma força positiva, né, para isso, eu digo força positiva não é nada do além, é algo... Não é nada místico, não, né? É algo... É a resiliência, Exatamente, é algo interno, né, algo intrínseco, onde ela consiga falar, não, estou passando por isso, mas eu vou conseguir dar a volta por cima. Inclusive a própria Bíblia, né, ela nos orienta a respeito, olha, levanta, lá em Isaías, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, desde os primórdios, nós vamos encontrar homens, mulheres, né, ali dentro da Bíblia mesmo, heróis da fé, que passaram por momentos de dificuldades. Ontem aqui no programa falávamos sobre exatamente a depressão. Sim. E uma das coisas que eu acho lindo, maravilhoso, já falo isso assim, repetidas vezes, é sobre essa beleza do nosso próprio Deus, que se Ele quisesse nos dar um livro só com as vitórias, se colocando por cima, aquela coisa bem super-herói, seria feito. Mas Sim. Ele nos mostra esses homens de Deus que pecaram, pisaram na bola, esses homens que foram cercados de glória, não souberam lidar com a sua glória e foram tentados a seguir e perderam por isso. Homens que deram a volta por cima Sim. em Deus. Isso, é por aí, isso são exemplos para todos nós, né? Quando nós nos deparamos com situações como essa, isso é estimulante, ou seja, se fulano conseguiu, eu vou conseguir também, né? Pode tudo estar terminado, acabado, mas ainda nos resta a fé. E além da fé, porque nem todas as diversidades que enfrentamos, acredito que o Ricardo vai poder falar isso com mais propriedade, mas nem tudo aquilo que passamos e que nos deparamos diante de uma situação, nem tudo é espiritual. Quem nunca passou por um problema difícil na vida? Por exemplo, o desemprego mesmo, Sim. ele é uma questão natural, Exato. Pode ser espiritual, pode ser, não quer dizer que seja, claro. Não é verdade? Agora, do que é natural, você atribuir valores espirituais, isso é misticismo, né, Ricardo? Eu acho que de uma determinada forma, todo desemprego ele é espiritual, mas eu vou falar o porquê. Às vezes o pessoal assusta, né? Aí vem assim, não, que isso é mas eu falo, quando eu falei assim que pode ser, pode não ser, eu falo pela culpabilidade. Ah, não, sim. Porque, por exemplo, o cidadão saiu de casa ontem para ir trabalhar, sabe que a empresa está encerrando contratos, sabe que a empresa não está vendendo bem, sabe que a empresa não está lá, está em crise, aí, na hora de uma contenção de despesas, o patrão vai lá e o primeiro tem que mandar, geralmente é no capital humano. É o gasto maior Exato. de uma empresa. Ele é mandado embora. Aí ele chega e fala assim, o diabo armou uma cilada. Não, pois é, aí não Não necessariamente. Porque a gente tem que levar em consideração a soberania de Deus. Claro. Deus é soberano, então, a princípio, Deus permitiu. Eu gosto muito da vida de Jó, que leva a gente a refletir um pouco a respeito disso, principalmente Jó, na fala de Eliú, ali no capítulo 37, versículo 7, onde fala que é Deus que para o trabalho do homem.
Deus é quem para o trabalho do homem. Então a gente olha para a vida de Jó e vê que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E esse homem, Deus permitiu certas coisas acontecerem na vida dele. Mas qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus era atrair Jó para uma intimidade com Deus. Deus está falando assim, ô Jó, nessa fase que você está sensacional. Só que a gente precisa melhorar. Então vamos mudar de fase, vamos mudar de relacionamento, vamos ser mais íntimos. Lá em Oséias 4:6 fala assim, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. A melhor tradução para esse conhecimento é intimidade, é um conhecimento íntimo. O povo é destruído porque falta um conhecimento íntimo de Deus. Exatamente. Então, Paulo fala, um dia eu conhecerei quem? A Deus, como eu sou conhecido. Eu terei tanta intimidade com Deus como Ele quer, Ele me vê, Ele me conhece também, não é? O problema é que as pessoas oram pedindo a Deus um trabalho, falando dentro do lado profissional, e quando Deus dá a ele essa oportunidade, aquilo se torna tudo. E aí Deus perde o lugar de centro na vida do ser humano. Pois é. E é onde implica vários problemas. Jesus fala lá em Mateus 6:24 que não tem como você ter dois senhores. Não. Então ele vai transformar esse trabalho dele num certo Deus. Por quê? Porque ele vai ter intimidade com o trabalho, ele vai gastar tempo com o trabalho, ele vai se o trabalho está tomando o tempo dele, por outro lado, está tirando o tempo dele com Deus, isso, da intimidade dele com Deus. E Deus vai lá e às vezes permite isso. E é tão lindo e eu estou lembrando aqui, eu não sei se Eclesiastes ou 5:19 ou 4:19, eu acho que 5:19 fala que o trabalho é dom de Deus. É um dom. Dom é o quê? Uma dádiva, é um presente. Não é um fim em si mesmo, né? E é tão lindo quando nós temos a certeza de que Deus, Ele nos ama tanto que Ele chega a ter ciúmes de nós. Ou seja, é o zelo dele para conosco. Então nós temos que saber dividir essas coisas, até para que nós não venhamos viver uma vida de enfado. Porque quando aquilo vem como sobrecarga para a nossa vida, vira adversidade. Nós não conseguimos lidar com as situações diárias, com a sobrecarga. Então tudo isso é buscar o quê? O equilíbrio. O equilíbrio para que você consiga viver uma vida saudável, né, de qualidade, dentro daquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Aí, pode falar também, tá? Na economia existe um quadro falando a respeito de crise. Então, para a gente estudar a crise do país. Então, ele vai falar que tem a recessão, a depressão, a retomada do crescimento e o crescimento. São as 4 fases da crise. Todo ser humano vai passar por essa crise. Por quê? Porque a gente precisa melhorar esse nível de relacionamento com Deus, Ele permite isso. A crise, ela é necessária, segundo a economia, para que o país não fique estagnado. Ele precisa desenvolver, ele precisa crescer. Então, a crise é necessária. A mesma coisa acontece na vida do ser humano. Uma crise é necessária para tirar ele dessa comodidade. Dessa zona de conforto, né? Às vezes é preciso jogar a vaquinha e fazer com que, exatamente, joga ela. Por quê? Porque aí você vai perceber outras habilidades que talvez estão escondidas dentro de você. Viviane, você tocou aí nessa analogia da vaquinha. Conta para o pessoal de casa, porque eu conheço como que é essa historinha, mas conta rapidamente para o pessoal de casa para eles entenderem a riqueza dessa história. Eu gosto muito dela. Olha, eu não sou muito bom de história, não. Acho que quem é bom para isso é você. Não, conta-se então que num determinado lugar estava ali uma grande terra já totalmente assolada, ali com os matos crescendo e tudo. E um homem, ele foi visitar o dono daquelas propriedades e o encontrou doente. Ele então pergunta, por que o senhor está doente? O que aconteceu? Cadê os familiares? Olha, a minha esposa morreu, os meus filhos foram embora e os meus campos aqui ficaram aí sem cuidado. Agora o que eu me mantenho é com aquela vaquinha que dela eu trago toda a minha subsistência. Eu tenho meu leite, vendo os meus queijos e é só ela que eu tenho, por isso que eu estou pobre, já não aguento mais, a vaquinha está ficando velha, já não está lá e eu estou doente e já não consigo mais. Viu que excelência? E aí então aquele homem falou assim, então vou te ajudar. Ele se animou, foi ver o que aquele homem tinha. Esse homem pegou a sua vaquinha, levou para um precipício e a jogou. Exato. Ele ficou louco, desesperado, e agora, e agora? Algum tempo depois, ele volta naqueles mesmos campos. Ali estavam todos eles bem cuidados, plantados, e ele pergunta, o que aconteceu? Tirou ele da comodidade. Exatamente. Né? Porque, às vezes, aquilo que nós nos apegamos, aquilo pode ser, usando um termo bem eclesiástico,
um ídolo para nós que rouba o lugar de Deus. A vaquinha ali era a figura de Deus para aquele homem. Exatamente. De toda a suficiência, de toda a sua dependência. Parabéns, você é um excelente contador de história, além de apresentador. Mais ou menos, mais ou menos. A gente faz o que pode, né? A grande verdade é que o nosso cérebro ele se acomoda. Nós temos que colocar, assim como o nosso corpo precisa de ser exercitado, o nosso cérebro também. Nós temos a tendência de acostumar com o mau cheiro, muitas vezes. Você passa a nem sentir mais que aquele lugar está... A única coisa que a gente não acostuma é com dor. Exato. Alguns ainda toleram a dor. Sim, tolera. Por quê? Porque você aprende a lidar com aquela situação. Então, o grande barato da vida é você saber o seguinte: veio uma adversidade, levanta, dá a volta por cima. Recebeu uma notícia que está desempregado, ei, não é o fim. Você tem que aprender que o mesmo Deus que abriu a porta para você nesta empresa, Ele é poderoso para poder abrir em outros lugares. E se Ele que abriu, só Ele teria a Exatamente. condição, a autoridade, como o Ricardo falou, a soberania para fechar. Isso aí. Então, a certeza de tudo isso é o quê? É o modo como você vai lidar com essa situação. O problema é que hoje as pessoas elas se acomodam. Diante de tudo isso da história aí, né, da vaquinha e tudo mais, é exatamente assim que pessoas têm vivido. Elas têm vivido uma vida de acomodação, acham que estão super bem qualificados. Não, eu tenho já um ensino médio, né, eu já tenho uma graduação, para mim já está excelente. Não é verdade, o mercado está cada vez mais exigente. Então, se deparou com uma situação, corre atrás. Se reprograma, se reinvente, mostra se requalifique. Mostra para você mesmo que você é capaz. Não é porque você tem 20, 30, 40 anos. Sempre há o tempo. Você que é acostumada, ou você trabalha nessa área de recursos humanos, gestão de pessoas, Viviane, é sempre tempo para a pessoa se reinventar e até mudar de direção? Com certeza. Hoje vence no mercado corporativo aquele que é criativo. Aquele que possui o dom da criatividade. O que acontece muitas vezes? Hoje nós contratamos pelo bom currículo e demitimos pelo mau comportamento dentro da empresa. Porque as pessoas, às vezes, elas entram tão cheias de si e elas não conseguem conseguir se desenvolver dentro do seu profissionalismo. Então, olha, é você se reinventar, é você buscar a criatividade e mostrar para você mesmo que você é capaz. E uma dica que eu deixo, né, como diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que você esteja desempregado, ainda que você esteja passando uma situação de divórcio, ainda que você esteja passando uma situação de crise financeira dentro da sua casa, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas tem coisas que não são da competência dele, são nossa. Ele já nos deu, eu já te abençoei com toda sorte de bênção. Vai lá e toma. Não é verdade? É aí, Ricardo, então, entrando essa parte desse conhecimento pessoal com o conhecimento de Deus e de que forma a Bíblia, a igreja, nos ajuda nesse tempo. Eu entendo, Sérgio, que a gente tem que sempre buscar a vontade de Deus, independente da situação, quer a gente esteja muito bem situado, quer a gente esteja na adversidade. Sim. Então, me recordo aqui da passagem de... Me permita só um parêntese. Eu tenho dito aqui, e essa é uma palavra que me veio e ressoa dentro de mim, ela está reverberando-se muito no meu coração, que hoje não está na moda perguntar para Deus qual é a sua vontade. Pois é. Não é? Seja no lado ruim ou no lado bom. O que acontece? Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, ele vai lembrar a gente que nós estamos sendo testados, tanto quando a gente está muito bem, numa situação muito tranquila, na abastança, quando a gente está na adversidade. O tempo inteiro a gente está sendo testado. Me recordo, então, falando da postura de Josué com relação à cidade de Ai. Josué, ele já tinha ido com o povo rodear lá Jericó, andaram durante 7 dias, a muralha caiu lá, a cidade caiu, veio ao chão, e aí a próxima cidade era Ai. E aí ele pegou e reuniu a liderança, os sábios ali do povo, e virou e falou assim: e aí, como é que a gente vai fazer com essa próxima cidade, Ai? E aí ele virou e falou assim: manda só 3.000 soldados, que aí a gente resolve esse problema. E aí ele mandou 3.000 soldados, desses 3.000, 36 morreram e o resto voltou tudo correndo. E aí ele foi aos pés do Senhor: Senhor, o que aconteceu? E aí o Senhor fala assim: você não me buscou primeiro. E contextualmente, só lembrar você, querido telespectador, que Jericó era a cidade, assim, vamos dizer, de um poderio bélico ali, armamentício, gigante, era uma das cidades mais poderosas ali daquela região naquele tempo.
Ai era apenas mais uma cidade muito menor, muito mais inofensiva, vamos dizer, do que Jericó. Por isso foram aplacados com essa derrota aí gigantesca. Gigantesca. E aí eles perdem a guerra e vão buscar o Senhor. E aí a hora que ele vai buscar o Senhor, aí o Senhor falou assim, agora você pode ir atacar. Aí a hora que ele vai atacar, ele já não vai mais com 3 mil. Ele vai com 30 mil dos 30 mil melhores soldados dele. Então é a posição, a postura que a gente tem que ter de primeiro buscar a vontade de Deus, porque às vezes parece que a vitória é fácil e acontece uma derrota, por mais que pareça fácil. Cachapante, né? Exatamente. Aí, Viviane, é o que a gente faz o link com aquilo que você nos falou no início. É uma questão cultural e comportamental que a gente desenvolve. Não é? Por exemplo, hoje nós vivemos um tempo que o povo está muito melindroso para o meu gosto, não está não? E hoje não existe espaço para o melancólico. Antigamente as pessoas elas tinham mais tempo, elas se importavam mais com o outro, o que nós chamamos de compaixão. Hoje cada um tem vivido muito por si, olhado pelo seu umbigo. Eu acredito até que se permeia dentro dos princípios bíblicos, né? O amor se esfriaria e tudo isso. Então hoje aquele que é melancólico, ele está cada vez mais o quê? Vivendo no seu mundo só. Porque ninguém tem paciência com aquele que é melancólico. E dentro desse melindre, como você citou, não existe mais, ninguém tem paciência mais de ouvir essa pessoa assim. Nós gostamos de estar perto de quem? De quem nos joga para cima, de quem nos motiva, daquele que é otimista. O otimista, sim, ele tem espaço. Então, para de ficar, ai, coitadinho de mim, ô dó. Não cabe isso mais. Dá a volta por cima, você é capaz. É isso que cada um tem que desenvolver, é o autoconhecimento, é a autoafirmação. Eu sou capaz, eu vou conseguir. E como que faz para poder mudar toda essa atitude? Porque falar é lindo, né? Na teoria é maravilhoso. E como mudar toda essa situação? É começando do pouco, é fazendo o mínimo para que ele se torne grandioso. Não queira começar de uma vez. Primeiro, você não vai ter força, né? Todo o seu processo corporal, todo o seu processo orgânico, ele está comprometido, porque quando nós enfrentamos essa situação, uma má notícia, por exemplo, nós temos a tendência de introjetar, né? A introspecção. E frente a isso, a gente não consegue ter força para a reação. Então, o segredo de tudo isso é, primeiro, buscar a Deus e depois começar aos poucos. Quando você determina começar aos poucos, você tem força para chegar no grandioso que Deus tem aí pra gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.